Pessoal, shalom a todos. Boa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar aí onde você estiver. Vocês que estão aqui no grupo, vocês que vão ouvir depois essa meditação, essa ministração da palavra. Começando o ano, o primeiro estudo desse ano, e quero desejar mais uma vez a todos um feliz ano de 2024, que Deus continue protegendo, guardando, conduzindo nossas vidas, nossas famílias, nesse ano de 2024. Que o Senhor continue nos guardando, nos dando sabedoria, nos dando direção, nos dando força, ânimo, coragem, fé, esperança, porque só Ele para nos dar. Se a gente for olhar ao nosso redor, em qualquer área, a gente vai ficar desanimado, vai ficar desmotivado. Mas em Deus, nós somos mais que vencedores. Então, que esse começo de ano você possa estar com seu olhar focado, não só no começo do ano, mas o ano todo, mas que a gente possa estar com o nosso foco em Deus, em sua palavra, em sua presença, em seu Santo Espírito, que a gente possa estar focado nele e não nas coisas que a gente vê, que a gente ouve e que a gente assiste. Se tirarmos o foco de Deus, nosso barco vai afundar no meio de tanta tempestade no Brasil, no mundo, e ainda não sabemos o que vem pela frente. Mas uma coisa nós sabemos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, querido? Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4. A gente volta a refletir sobre os ministérios da igreja, que a gente começou a estudar lá no ano passado. O apóstolo Paulo falando dos 5 ministérios, e a gente ministrou algumas lições, começamos a estudar alguma coisa sobre isso. Eu me lembro que gravei a primeiro estudo, está aí no YouTube, e agora a gente está gravando o segundo. Queridos, eu comecei a estudar esse assunto no final do ano passado, sobre os ministérios. O ano passado nós estudamos muito sobre restauração da igreja, sobre a igreja de Laodiceia, os erros da igreja, os erros do povo de Deus, o que temos feito, o que não era para estar fazendo, e o que era para estar fazendo, o que não estamos fazendo. Tivemos vários estudos no ano passado sobre isso. No final do ano, Deus nos trouxe de volta para esse capítulo, porque a gente estava estudando esse livro de Efésios no decorrer do ano passado, a partir desse capítulo 4, vai do versículo 17, 18 em diante. E no final do ano, Deus nos trouxe de volta para o começo do capítulo, e agora no começo do capítulo falando dos ministérios, dos cinco ministérios aí dados pelo Senhor, a igreja, a sua igreja, a igreja de Cristo, e fala desses ministérios e fala para quê, qual o objetivo desses ministérios. Vamos ler um pedaço aí, novamente, desse texto. Efésios 4, começa assim, o apóstolo Paulo dizendo: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. O apóstolo Paulo estava preso por causa do Evangelho. E aí ele diz: rogo, eu, o preso, rogo, clamo, peço, rogar é mais do que pedir, rogar e clamar. Quando a pessoa está rogando, ele está pedindo pelo amor de Deus, ele está clamando, chamando a atenção para algo muito sério. Paulo está dizendo: rogo-vos, eu, o preso do Senhor. Rogo para quê? Que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. Eu quero que vocês prestem bem atenção nesse primeiro versículo, porque a gente vai caminhar um bom tempo nele. Rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. Paulo está falando de dignidade, Paulo está falando de vocação, de chamado. E nós vamos estudar um pouco sobre isso. O que é dignidade? Ele falou que é para o povo de Deus, a liderança,
andar com dignidade. Andeis como é digno a vocação que vocês foram chamados. Ou seja, ande com dignidade no chamado que você teve de Deus. E a gente vai ver que nós temos 2 chamados. Um, para sair do mundo, sair do pecado e seguir a Cristo. Se tornar uma nova criatura, nascer de novo e seguir a Jesus Cristo. Se tornar um cristão, se tornar um filho de Deus. Nascer de novo. É o primeiro chamado de Jesus e de Deus para nós. Abandonar o mundo, abandonar o pecado e decidir seguir a Cristo, viver para Ele, morrer para o pecado, morrer para o mundo e seguir a Cristo. Esse é o primeiro chamado. Seguir a Cristo, se tornar um filho de Deus. O segundo chamado é para servir a Jesus Cristo. Servir através dos dons e dos ministérios. Então, são 2 chamados. E ele está falando que é para a gente se preocupar com a dignidade desse chamado. Se preocupar com a dignidade desse chamado. E a pergunta é, temos noção do que é dignidade? Temos noção do que significa ser digno e andar com dignidade, seja como filho de Deus, ou seja como servos de Deus, de gente que está a serviço de Deus na terra? E aí todo mundo está, porque a igreja está a serviço de Deus. Nós vimos aqui, a gente vai ver daqui a pouco nesse texto, que os ministérios são dados à igreja para preparar a igreja, aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, que é edificar o corpo de Cristo na terra. A igreja tem um ministério. A igreja de Cristo, o povo de Deus tem um ministério, que é construir a própria igreja, pregar o evangelho, levar Deus para o mundo. E para isso ele deu 5 ministérios para preparar a igreja, o povo de Deus, para executar esse ministério. Aí Jesus deu 5 ministérios para preparar os cristãos para que eles possam executar o ministério deles. Então, o que significa andar com dignidade nos ministérios? Seja quem é a igreja, seja quem é a liderança de igreja, seja quem recebeu dons, seja quem recebeu ministérios. O que significa dignidade? Será que entendemos o que é andar com dignidade? Andar como digno da vocação, do chamado que fomos chamados em Cristo. Será que o povo de Deus, por acaso, hoje em dia, sabe o que é dignidade? Será que temos vivido com dignidade no chamado, como filhos de Deus, como crentes? Será que temos vivido com dignidade nos ministérios, no uso dos dons, no uso dos dons ministeriais? Será que sabemos o que é dignidade? A gente vai ver sobre isso. A segunda coisa desse capítulo, além disso, além de andar com dignidade no chamado que tivemos, andar com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então, é a segunda recomendação: humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. A gente vai estudar sobre isso. Terceira coisa, procurar guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Só vamos guardar a unidade do Espírito, só vamos ter unidade do Espírito se tivermos paz. Mas a pergunta é, temos paz? Vivemos em paz com nós mesmos, conosco mesmo? Vivemos em paz na família? Vivemos em paz na igreja? As igrejas de Deus vivem em paz, as congregações vivem em paz umas com as outras? E o apóstolo está dizendo que fomos chamados para viver isso. Daí ele fala que há um só corpo, um só espírito, fomos chamados em uma só esperança da nossa vocação, do nosso chamado. Há um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos, o qual está sobre todos, em todos e sobre todos, por todos e em todos. Mas ele diz que a graça foi dada a cada um, segundo a medida do dom de Cristo, quando ele subiu ao alto, lá na cruz, quando ele ressuscitou e foi ao céu, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. E quem é que fez isso? Jesus Cristo, aquele que tinha descido até as partes mais baixas da terra, versículo 9. Esse é o que desceu, que também subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele subiu acima de todos os céus. Está sentado à direita de Deus Pai, acima de todos os céus, no trono da majestade nos céus. E ele deu uns para apóstolos, aí vem falar dos ministérios, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. Ou seja,
Paulo está falando de 5 ministérios dados para a igreja: apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. E aí ele explica para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Qual o objetivo desses ministérios na igreja? Aperfeiçoar os santos. Para quê? Para que eles possam executar a obra do ministério deles, o ministério dos santos, do povo de Deus, da igreja, que é edificar o corpo de Cristo, edificar a igreja, pregar o evangelho, viver o evangelho, conhecer Deus, transmitir Deus, viver Deus na terra. Essa é a missão da igreja. E esses ministérios são dados para a igreja para preparar, para aperfeiçoar os santos, para executar o ministério deles. E aí ele explica como que esses ministérios iam atuar e vai explicar qual o objetivo, o trabalho, a função, a atividade desses ministérios. Primeiro, aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoar. Meus queridos, como eu falei na primeira ministração e outras aí que a gente compartilhou, Deus, Jesus Cristo, não quer nada pela metade. Precisamos nos conscientizar que não podemos ser cristãos medíocres, não podemos ser líderes medíocres, não podemos ser igreja medíocre, não podemos. Deus não é assim, Deus é perfeito. As coisas de Deus é perfeita, o planeta é perfeito, a criação é perfeita, o ser humano é uma criação perfeita, os animais, criação perfeita, céus e terra, tudo perfeito. Montanhas, mares, rios, tudo funciona dentro de uma engrenagem extraordinária, completa, perfeita. Deus é perfeito. Os filhos de Deus têm que entender isso. Precisamos sair dessa história. Somos pecadores. Meus queridos, perdemos a visão. Eu me lembro que tinha um hino, tem um hino da harpa cristã que dizia assim: era um pecador, andava sem Jesus. Era um pecador, andava sem Jesus. Nas trevas, no pecado, no mundo, guiado por Satanás e seus demônios. Agora estamos no reino de Deus. Como é que continuamos pecadores? Como? Visão está errada. Isso é justificativa de líderes de igreja e de crentes para viver no pecado e caminhar para o inferno. É preciso que se fale a verdade clara, nua, para que a gente não fique perdendo tempo. Não fiquemos perdendo tempo. Se vamos seguir a Deus, vamos servir a Deus. Então, meus queridos, ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Primeiro, para que existem essas lideranças, esses ministérios? Primeiro, aperfeiçoar os santos. Mas a pergunta é, esses ministérios são perfeitos? Qual a perfeição desses ministérios? Como é que vai aperfeiçoar outros se são imperfeitos? Se são falhos? Como? Como vai aperfeiçoar os santos se não são perfeitos, se não andam em santidade, se não caminham na perfeição de Deus, não caminham pela palavra? Como é que vai aperfeiçoar outros? Aperfeiçoar os santos para a obra do ministério para edificar o corpo de Cristo. Outra coisa, o objetivo dos ministérios, levar todo mundo à unidade de fé. Segunda coisa, levar a unidade. E o que a gente vê, parece que os ministérios existem para criar desunião, separação, divisão. Precisamos voltar para a palavra e voltar para a Bíblia, porque estão fazendo tudo errado. Estamos fazendo tudo errado, queridos. Por que nós estudamos ano passado o Senhor falando com a igreja da Odisseia? Estou a ponto de vomitar vocês. Só se vomita aquilo que não presta, aquilo que é lixo. Deus está falando algo sério com a igreja. Deus está falando algo sério com a igreja. Então, até que cheguemos à unidade de fé, e a pergunta é, cadê a unidade do povo de Deus? Cadê a unidade? Mas para ter unidade, precisa ter humildade, mansidão, precisa ter dignidade, precisa ser longânimo, que é ter paciência com os erros dos outros, parar de apontar o dedo para os outros. É verdade que devemos aconselhar os irmãos e mostrar seus erros. Isso é missão dos ministérios. Mas parar de ficar querendo esquecer de nós e viver a vida inteira só falando dos erros dos outros. Precisamos olhar para nós mesmos. Precisamos carregar os outros junto com a gente. Precisamos olhar para nós e dizer, preciso mudar nisso, nisso, nisso. E
caminhar com os nossos irmãos, dizendo, ó, Deus não quer que façamos isso, precisamos mudar. Então, unidade, humildade, longanimidade, paciência, suportando uns aos outros em amor. Senão, como é que vamos ter unidade? Outra coisa, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito e até à medida da estatura completa de Cristo. Está falando de conhecimento de Deus, de sua palavra, de seus princípios, de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, até que cheguemos à estatura de Jesus Cristo. Para que não sejamos meninos inconstantes, levados em roda por tudo quanto é vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia estão enganando fraudulosamente. Então, está falando de maturidade agora. Falou de conhecimento, de aperfeiçoamento, de unidade, de conhecimento de Deus, de Jesus Cristo. Agora está falando de maturidade espiritual, para que não sejamos meninos, inconstantes, levados por tudo quanto é vento de doutrina. Qualquer camarada que sai pregando aí, fala bonito, faz um monte de coisa, faz um monte de milagre, sai todo mundo correndo para lá. Aí quando vai conhecer a vida do camarada, é um lixo. É um lixo. É uma vergonha. Meus queridos, não podemos ser crianças. Não podemos ser conduzidos por tudo quanto é vento de doutrina, por tudo quanto é engano que está no mundo, principalmente nesses dias finais, aonde o anticristo está aí trazendo engano, o espírito de engano está aí. E assim que a igreja for tirada na terra, ele vai se manifestar totalmente. Mas nos nossos dias o engano está aí, o engano está dentro da igreja, líderes falsos. Nós vamos ver daqui a pouco. Hoje não vai dar tempo, eu vou entrar nesse assunto. Eu vou falar sobre Pedro falando sobre isso. Vou falar apóstolo Paulo falando sobre isso. Judas falando sobre isso. Sobre os líderes falsos, enganosos, que só estão para ganhar dinheiro ou projeção. Então, conhecimento de Deus, sua palavra, para que a gente não seja enganado. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, crescimento em tudo. Crescimento espiritual, crescimento intelectual, conhecer o que está acontecendo no mundo, ter uma visão de mundo, uma visão de Deus, uma visão da palavra de Deus, para olhar e saber o que está acontecendo. Então, crescer em tudo, e inclusive em Cristo, que é o cabeça. E para que possamos, estando bem ajustado, o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, ou seja, igreja e liderança de igreja ligada uns aos outros, funcionando como um corpo humano, onde Cristo é o cabeça e os outros são membros. Possamos fazer o aumento do corpo para edificação em amor. Então, meus queridos, essa é a leitura, mais uma vez, desse texto, e já fazendo alguns comentários aí. Agora, vamos recapitular o que nós estudamos. Primeiro, andar com dignidade, que é a vocação que o chamado exige. Será que temos andado com dignidade, que a vocação e o chamado de Deus exige, seja para ser filho de Deus, seja para servir a Deus, ser servo, estar a serviço no uso dos dons e dos ministérios? Será andar com humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros? Temos andado assim? Temos procurado guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz? Compreendemos a importância e a relevância dos 5 ministérios para aperfeiçoar o corpo de Cristo? Seja como igreja, temos uma visão correta desses ministérios na igreja? E quem é ministro tem uma visão correta do que significa cada ministério desse? E será que ele está fazendo o que ele devia estar fazendo? Será que ele conhece o ministério dele? Será que ele sabe qual é o chamado dele? Ou será que tem gente pastoreando que não foi chamado para ser pastor? Tem gente que de repente é apóstolo, mas não foi chamado para ser apóstolo. Gente que é profeta, mas de repente não é profeta. Gente que pensa que é evangelista e não é evangelista. Ou gente que é pastor e está fazendo outra coisa. Gente que é apóstolo está fazendo outra coisa, porque nem conhece direito o ministério, o chamado, o que é cada ministério desses. E nós vimos aí
numa lição anterior, a descrição de cada ministério desse. E eu vou recapitular hoje o que significa cada ministério desse. Apóstolo. O que faz um apóstolo? Lança os fundamentos da igreja, inicia a igreja aonde não tem, inicia a igreja de Cristo, coloca os fundamentos, abre caminhos para que seja edificada a igreja em locais, países, atua no governo da igreja, não são consagrados, são reconhecidos pela igreja. Então, lança os fundamentos, traz os fundamentos para a igreja, abre os caminhos para que a igreja possa começar e caminhar, organiza os ministérios, traz os princípios, traz os fundamentos, identifica pessoas com potencial, mantenha a igreja unida na base, na fundamentação bíblica, atua no governo da igreja, estabelece uma cultura do reino de Deus na terra. E a pergunta será que os que se intitulam apóstolos hoje, por acaso, todos eles sabem quais são os fundamentos da igreja de Cristo? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Profetas. O que é um profeta? Profeta é porta-voz de Deus na terra. Recebe a palavra de Deus, a mensagem de Deus e transmite para as pessoas, transmite para a terra, para as pessoas, para a congregação local, para povos, para nações. Recebe a palavra de Deus e transmite. Também não são consagrados, fazem parte também junto com os apóstolos na fundamentação da igreja, discerne o coração de Deus e traduz para a terra, traz a mensagem de Deus para a terra, são porta-voz de Deus, aponta a direção para as pessoas e para a igreja, e ajuda no governo da igreja. Será que os profetas têm conhecimento do que significa esse ministério? Por acaso, o profeta tem que saber também dos fundamentos da igreja, junto com o apóstolo. Será que sabem? Será que conhecem? Evangelista, prega o evangelho, manifesta sinais e maravilha, leva pessoas a conhecer a Cristo e as conduz à igreja. Essa é a missão básica do evangelista. Mestres ou doutores recebem revelação das Escrituras, dos princípios, dos fundamentos de Deus para o seu povo, para a igreja, e os transmite à igreja através do ensino de livros, de materiais de estudo, de escola dominical, etc. Trazem ponderação e equilíbrio às revelações recebidas pelos demais ministérios. Será que os demais ministérios têm consciência da importância do ministério dos mestres e doutores na igreja? É eles que recebem a revelação das Escrituras a cada dia para trazer a visão de Deus para a igreja, ou para corrigir, ou para ajustar fundamentos. Qual a importância desse ministério, do ministério de mestre e doutores para a igreja hoje, para a igreja no Brasil? Cadê a importância da escola dominical, dos estudos? Cadê? Dos cultos de ensino? Pastores. Qual a função do pastor? Pastorear pessoas, discipular, acompanhar o crescimento, aconselhar, tratar feridas, traumas, complexos, ajustar a visão, atuar na consolidação espiritual das pessoas. Essa é a função do pastor. Então, fizemos aí uma breve descrição dos 5 ministérios. Mas, meus queridos irmãos, a coisa básica que a gente viu aí de todos eles é que eles precisam trazer fundamento bíblico para a igreja de Cristo. Eles devem construir todos esses ministérios, estão aí para juntos trazer fundamentos para a igreja, base, fundamento, pedra, rocha, a rocha é Jesus, sua palavra. Ou será que estamos construindo as pessoas sobre palha, feno, sobre coisas que não têm estrutura nenhuma? Temos que estar construindo sobre rocha, sobre coisas que suportam provação, fogo, tempestade, como diz o apóstolo Paulo lá. Cada um veja como está fazendo a construção da obra de Deus. Porque se construirmos sobre palha, madeira ou feno, quando o fogo chegar, vai destruir tudo. Então tem que ser fundamento sólido, tem que ser rocha. E aí eu quero fazer uma colocação aí. Qual é a base e o fundamento que apóstolos e os demais ministérios, profetas, pastores, evangelistas, mestres, qual é o fundamento que eles conhecem, aprenderam,
receberam e estão passando para a igreja? Como é que estamos construindo? Como é que tem sido construída a igreja de Deus nas últimas décadas no Brasil e no mundo? Como é que estamos construindo? Quais fundamentos? Qual a visão da liderança? Porque é a visão que a gente passa, é o ensino que a gente passa, conforme as ovelhas vai ser como é o pastor, a igreja vai ser como esses ministérios. E aí vem a pergunta, qual a visão desses ministérios sobre a Bíblia, Velho e Novo Testamento, como eles interpretam e praticam a palavra de Deus, seus ensinos? Qual a visão sobre Deus, sobre a Trindade, sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Qual a visão sobre a criação? O mundo está aí, negando a existência de Deus. A Europa, metade das pessoas, ou 60%, já se dizem pessoas ateias, não acreditam em Deus nem na Bíblia. Foi lá que nasceu o Evangelho, foi lá que houve a reforma, foi lá que a igreja teve o estrondo da igreja lá há 500 anos, 400 anos, e de lá foi para Estados Unidos, dos Estados Unidos veio para o Brasil. A Europa, as igrejas estão fechadas. A gente vai ver, você pesquisa aí, você vai ver locais onde era igreja, hoje é cinema, é bar, é boteco. Não tem mais igreja. Estados Unidos caminha para o mesmo caminho. E o Brasil? Queridos, se não voltarmos para a palavra, para os fundamentos, caminhamos para a mesma direção. Por que essas igrejas fecharam e faliram? Porque Deus foi embora dela, Jesus Cristo foi embora, cansou de falar e continuaram fazendo tudo errado. Virar as costas para a palavra de Deus, os princípios, interpretaram Deus do jeito deles, quiseram agradar as pessoas. Vamos fazer um evangelho que agrada a todo mundo. E o que aconteceu? Não tem mais evangelho, tem boteco, tem filme, tem tudo, menos igreja. Menos igreja. Então, qual a visão que a liderança, que esses ministérios têm da palavra de Deus? Como é que interpretam a Bíblia? Qual a visão sobre Deus, sobre a Trindade, sobre Deus Pai, sobre Deus Filho, Deus Espírito Santo, a criação, sobre o pecado, sobre a lei, sobre a graça de Deus, sobre a salvação, sobre condenação eterna, sobre céu, sobre inferno, sobre batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, santificação, sobre a igreja, sobre os dons espirituais, sobre os dons ministeriais, sobre o ser humano, sobre as criaturas espirituais, anjos e demônios, sobre o arrebatamento da igreja, grande tribulação, segunda volta de Cristo, milênio, julgamento dos salvos, dos ímpios, a eternidade com novos céus e nova terra, e a condenação eterna no lago de fogo dos ímpios. Qual a base que a liderança da igreja no Brasil conhece sobre todos esses? Eu citei os mais importantes fundamentos, mas há outros que nós vamos estudar, se Deus permitir, no decorrer desse ano. Qual o fundamento que conhecemos, que cremos? Se perguntar para você, a sua igreja crê no quê? Quais são os seus princípios e fundamentos? No que nós cremos? O que nós conhecemos de Deus e sua palavra? Qual a base bíblica que caminha a igreja e os ministérios? Qual a base? É esses princípios que eu citei acima, que são os princípios da Bíblia? Vivemos debaixo desses princípios? Estamos submissos a Cristo e aos demais ministérios? Ou somos independentes? Cada ministério atua do seu jeito? Ou será que entendemos que a igreja é um corpo e que os ministérios é o conjunto todo que vai levar a visão completa para a igreja? Não é um ministério isolado, não é um ministério independente, não funciona. Está aí as igrejas onde só tem apóstolo, onde só tem evangelista, onde só tem um ministério fluindo. Eu conheço algumas aí que começou 40, 50 anos no Brasil, algumas já estão lá embaixo. Cadê as igrejas dos grandes apóstolos, dos grandes missionário não sei o quê, evangelista não sei o quê? Mas a igreja dependia de um homem só, de um ministério só. O resto da Bíblia não foi ensinado para o povo. Um ministério só. Hoje tem delas que eles estão brigando entre eles, uns entendendo que precisa voltar para a Bíblia, precisa ir para os fundamentos, e outros não querendo sair. Por quê? Uma igreja que foi fundada por um homem só e caminhou 40 anos com uma visão só.
Queridos, quais os fundamentos nossos? Estamos submissos a Cristo, cabeça? Estamos submissos aos demais ministérios da igreja? Ou somos independentes? Atuamos como membro do corpo de Cristo, respeitando a ação de cada membro do corpo, e ainda estando submissos à cabeça, que é Jesus Cristo? Ou agimos independentemente, parecendo que nós é que somos o corpo? Ou parecendo que nós é que somos a cabeça? Nós não somos corpo e não somos cabeça, nós somos membro do corpo. O corpo é todos os cristãos do mundo inteiro. O cabeça é Jesus. Nós somos membros desse corpo. E uns, Deus pôs numa escadinha maior aí, porque Deus deu mais capacidade, uma escadinha maior, né, mais alta, para ajudar os outros, mas estamos todos no mesmo patamar, somos igreja. Somos igreja. Será que entendemos o que é andar com dignidade, como nós vimos aí? O que é todos esses princípios que nós vimos aí? Ou será que não entendemos o que é ser digno? E aí, quem não é digno é indigno, e quem é indigno escandaliza, envergonha o Evangelho, envergonha a igreja, envergonha Deus Pai, Deus Espírito Santo, envergonha Jesus. Em vez de aperfeiçoar a igreja, arruina a igreja, destrói a vida espiritual das pessoas. Então, meus queridos, eu até gostaria de entrar hoje para falar sobre dignidade. Primeiro item aí, o que significa andar com dignidade, que a vocação e o chamado exigem. O que significa dignidade? Eu só vou dar uma palhinha, porque já estamos com 40 minutos aí. Eu vou começar falando algumas coisas hoje e a gente conclui na semana que vem. O que significa dignidade? E olha que não é dignidade, eu vou falar primeiro dignidade do dicionário, dignidade nas línguas hebraica, grega e no português, mas Deus está falando aqui de dignidade do ponto de vista dele. A nossa dignidade diante de Deus é lixo. Agora, o que é a dignidade? Vamos ver primeiro a dignidade humana. Dignidade no dicionário significa uma qualidade moral que infunde respeito. É alguém que está elevado. É distinção. Então, dignidade é alguém que está acima dos outros. Por isso, é respeitada. Por exemplo, uma liderança que todo mundo admira, respeita, seja uma liderança da igreja, seja uma liderança na política, seja uma liderança numa empresa, alguém que é digno, que tem todas as características de dignidade, ele está num patamar acima, a gente admira, a gente respeita, porque essa pessoa, ele está acima, ele é diferente, ele tem distinção, ele infunde respeito, está numa posição elevada, está acima, tem autoridade, tem grandeza, tem hombridade, tem honestidade, tem honra, tem integridade, tem majestade. O que é majestade? É a posição dos reis, do governo. Ah, irmão, mas isso aqui é coisa de governo? Ué, mas nós não estamos no governo de Cristo? Nós não fazemos parte do reino de Deus? Ser cristão e fazer parte da igreja é fazer parte de um reino. E se tem reino, tem rei. E se tem rei, tem majestade. E se tem majestade, tem dignidade. E se fazemos parte de um reino, temos que andar com dignidade. Então, majestade, nobreza, respeitabilidade, solenidade, virtude, decência, decoro, pudor, recato. Isso é tudo que significa dignidade no português. No português. Agora, olha o conceito de dignidade. É a qualidade de quem é digno, ou seja, da pessoa que é honrada, da pessoa que é exemplar, que é um exemplo, que procede com decência, com honestidade, que procede com respeitabilidade, integridade, honra. É gente que não tem mancha. E nós sabemos que dignidade, na língua portuguesa, e dignidade é integridade moral. E se alguém atinge a integridade moral, a dignidade de outra pessoa, aqui no Brasil, pode ser processado por danos morais,
Por quê? Porque atingiu a dignidade, a honra da pessoa. É algo que não é permitido ser atingido. A honra, o caráter, as qualidades, as virtudes de uma pessoa. A pessoa pode ser até processada se atingir a honra dos outros. E a pergunta é, qual é a visão de dignidade que nós temos, a começar do português? Qual é a visão que nós temos de dignidade? Então, no direito canônico, significa honradez, virtude, consideração. Teve um filósofo alemão, Immanuel Kant, ele descreveu a dignidade como um valor de que se reveste tudo aquilo que não tem preço. Ou seja, não é passível de ser substituído por outra coisa equivalente. Então, dignidade é algo tão sublime que não tem preço, não tem valor, não tem dinheiro que paga dignidade. Mas hoje no Brasil e no mundo as pessoas se vendem por dinheiro, por bens, por fama, faz qualquer coisa. Mas já dizia o filósofo que dignidade é um valor que se reveste, algo que não tem preço, não tem valor para isso. Por isso que os antigos, nossos pais e avós, não negociavam a dignidade, a honra. Eles diziam que a dignidade, a honra, a integridade, a palavra dada, o nome, não tinha preço, não tem negócio. Essa é a visão de dignidade. Então, queridos, eu faço essa introdução hoje sobre dignidade, a gente vai aprofundar mais nela, a gente vai ver o que não é dignidade, o que é uma pessoa indigna. A gente vai ver várias coisas aí do indigno, a gente vai ver coisas fortes aí do que é uma pessoa indigna no próximo estudo. Mas eu paro por aqui e a minha oração é que o Espírito Santo, que Deus tenha tocado ao seu coração, à sua vida, sobre restauração. Nós começamos então a estudar sobre restauração dos fundamentos dos ministérios da Igreja de Cristo. Restauração dos fundamentos dos ministérios. Quais ministérios? Da própria igreja, porque a igreja tem um ministério, que é viver Cristo e levar Cristo ao mundo, restaurar esses ministérios, o ministério da igreja, de ser cristão de verdade, viver Cristo, trazer Cristo para a terra e levar Cristo para o mundo, e restauração dos 5 ministérios, que foi dado para a igreja, para preparar a igreja, para a igreja ser uma igreja preparada para fazer o ministério dela, levar Cristo para o mundo. Então, o objetivo nosso é estudar, que Deus traga restauração, abra a nossa visão, a minha, a sua, a nossa visão, para os fundamentos bíblicos que envolvem a igreja e os ministros da Igreja de Cristo. Que Deus nos ajude. E eu concluo repetindo de novo esses 2 primeiros versículos. Rogo-vos eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamado. Andem com a dignidade que o chamado exige. Andem com a dignidade que o chamado exige para ser igual Deus é. Fomos chamados para ser imagem de Deus, para ser povo de Deus, para ser nação santa, para ser sacerdócio real. É para isso que fomos chamados. Que Deus nos ajude, que Deus abra a nossa visão, que Deus possa levar a igreja, a liderança da igreja no Brasil, a liderança da igreja no mundo, a abrir a visão para a igreja, para os fundamentos da Igreja de Cristo. E eu termino, queridos, dizendo o seguinte: eu li uma matéria essa semana de que lá na Escócia, a Escócia foi um dos países onde a reforma protestante estourou, foi tremendo, foi extraordinário. E para você ter ideia, teve um líder da reforma lá, presbiteriano lá na época dele, que ele era tão usado por Deus, ele era tão cheio de Deus, que a rainha da Escócia, ela disse a seguinte frase: eu tenho muito mais medo desse pastor, desse ministro, do que de todos os soldados e de todo o exército escocês. Ela tinha mais medo desse homem de Deus
do que ele falasse, do que ele determinasse, da oração que ele fizesse. Ela tinha medo dos resultados do que ia acontecer, do que do exército do país dela. Agora, reflita isso. Qual é o respeito que a liderança no Brasil tem hoje? Será que as autoridades nossas têm medo, têm respeito pelos ministros do Evangelho? Ou será que estão deitando e rolando com a igreja e com o povo de Deus? E por que será que, se isso está acontecendo, se não respeitam? Por quê? Por que que... E hoje lá na Escócia, inclusive essa igreja desse pastor hoje é um bar. 4 séculos depois, hoje é bar, é cinema. Não tem mais igreja. Por quê? Virar as costas para Deus, para a sua palavra. Esse homem orava dia e noite, era um homem cheio de Deus, um homem que andava pela palavra, trouxe os princípios de reforma para a sua nação, para a sua igreja, para as famílias, para o seu povo. A Escócia toda se converteu e respeitava ele. Hoje acabou. Por quê? Virar as costas para Deus e sua palavra. E Deus abandonou a igreja na Escócia, na Europa. Que Deus nos ajude. Que Deus toque no seu coração, meu irmão, no nosso coração, de que é preciso restaurar os fundamentos da igreja com a máxima urgência, antes que aconteça algo muito grave à igreja no Brasil. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado por falar ao nosso coração. Obrigado por essa reflexão, trazendo a nós, a mim e a cada um de nós que estamos aqui ouvindo e os que vão ouvir, essa reflexão sobre a relevância, a importância, Senhor, da restauração da igreja e dos ministérios da igreja. Nos ajude. Ajude a mim, ajude a cada ministro, ajude a cada líder, a cada ministério. Ajuda a voltarmos para os fundamentos da igreja. Abre a nossa visão para entendermos e compreendermos os fundamentos. Fala conosco. Leva-nos de volta para os fundamentos, para as bases. Tira-nos, Senhor, de tudo aquilo que não te agrada. Eu oro, eu peço, eu clamo, em nome de Jesus. Leva-nos de volta a sermos pessoas dignas, crentes dignos da missão que foi chamado, líderes dignos do Evangelho, dignos do reino de Deus, dignos do reino dos céus. Tira-nos, Senhor, desse Evangelho tão medíocre e tão vergonhoso que muitos têm vivido, e que nós mesmos temos vivido. Não é ainda, com todo o esforço que temos feito, ainda estamos tão distante do teu propósito, do teu chamado e do teu plano. Continua falando conosco. Eu sei que os textos e os assuntos que temos para compartilhar no decorrer desse semestre vai nos sacudir, vai nos incomodar, vai nos despertar. E eu peço, continua falando com cada um de nós, trazendo revelação, trazendo os fundamentos, a revelação dos fundamentos da igreja e do Senhor, a cada um de nós, a igreja do Senhor. Nós oramos, nós abençoamos cada família, cada ministério, cada irmão, em nome de Jesus. Amém e amém.